E até voltando aqui no nosso tema, o que significa amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a ti mesmo, né? E também o que significa o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J. É muito legal, né, estudar essa passagem. É aquilo que a gente já vinha falando, né, Alexandre, ao longo do programa, porque enquanto o amor que Jesus veio ensinar, e aí Jesus vem falar desse Deus amoroso, enquanto o amor, essa lei de amor não tiver em todos os povos, né, em todos os países, em todo o planeta, não vai se cumprir o desígnio de Deus. Então, essa revelação de Jesus não veio para um povo só, né? Veio para todos. Então, por isso que fala, né? Céus e terras não passarão. Ou seja, nós temos que passar por isso. Todos nós estamos caminhando para essa evolução, para isso. E vai chegar o tempo, e aí a gente já pode entrar até no assunto da transição planetária, né, e da nossa evolução. Vai chegar o tempo em que todos nós, né, poderemos dizer que vivemos verdadeiramente essa lei do amor, né, que a gente vai, a questão da escala dos espíritos, da evolução, e o livro dos espíritos traz muito bem explicada essa situação. Se você pega, por exemplo, que a Elaine falou aí da escala dos espíritos, né, as pessoas, o Kardec faz lá uma referência nessa escala, né, tem uma série de categorias, vamos assim dizer. Aí as pessoas olham e falam, peraí, então quer dizer que o espírito puro, ele já é puro, e aí você tem lá o primitivo. Só que esquece que, na verdade, o puro de hoje foi o primitivo de ontem, de, sei lá. Ele passou ontem por que esse eu falo processo. Milênios passados. Então, para ele chegar ao espírito puro, o céu e a terra não vai passar enquanto ele não chegar lá. O que significa, na verdade, os processos de reencarnes também, de aprendizados e por aí afora. Céu e terra. Espírito. Terra, vida física. Então você vai nesses processos, é uma outra compreensão que a gente está dando para o tema, tá certo? Você vai nesses processos aí de reencarnes e desenvolvimento para você chegar nesse nível espiritual mais elevado. Então todo mundo tem a sua oportunidade, todo mundo vai ter a sua experiência, não é outra questão de se colocar um Deus que não tem predileções, tá certo? Porque ele não vai criar o puro puro e o impuro impuro, não. Ele cria todo mundo igual e semelhante, e eles vão se desenvolvendo. Dá oportunidade, né, para que as pessoas se desenvolvam. Exatamente. E que o espírito atinja essa condição. Então, uma compreensão que pode se dar para isso também é essa. O céu e a terra não passarão enquanto tudo que tiver na lei não seja cumprido. Nós vamos passando de ano, mas até chegar a tal da formatura, aí é uma longa jornada. É verdade. Eu ia fazer justamente essa analogia, né? Então, lá no tempo primitivo, a gente está no jardim de infância. Então, a gente vai evoluindo, vai mudando de série. A gente vai, né? Agora, a faculdade... E aí você coloca essas mudanças de série em processos de reencarnação diferentes. Exatamente. Né? Reencarnatórios diferentes. E aí você está cada vez melhor. Aliás, desse aspecto, tem a reprovação, né? A gente pode fazer de novo. Pode. Isso. Né? E o esquecimento do passado, na verdade, é uma oportunidade que você tem de fazer novos erros. Exato. Mas você não está trazendo a cola, né? E o que é legal a gente adquirindo essa consciência, e o Espiritismo vem nos ajudar nisso, nessa compreensão, não é vantagem nenhuma para mim ficar repetindo lições. Eu tenho que aprender, eu tenho pressa, né? Porque às vezes a gente fica com essa história que vai reencarnar, né? A gente brinca, na próxima reencarnação eu conserto isso, né? Não, a oportunidade é agora. Mas aí já vamos fazer o nosso melhor, fazer o nosso melhor, que é pra gente tentar chegar um pouquinho mais rápido, né? É isso aí. Aí a gente, nessa analogia, repetiu de ano, bom, vou fazer tudo de novo. Mas chega lá e fala assim, nossa, mas essa matéria aí... Já sei um pouquinho. Ou então não tinha isso aí, esse tema dentro, agora já acrescentou. Então tem alguma coisinha a mais aí, né? Eu não concluí aquela e ainda tem mais essa. Esse ano vai ser mais difícil, né? Que a compreensão muda, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Você vê as verdades de Jesus, né? A partir do momento que você adquire mais conhecimento, mais consciência,
né? Mais coisas são reveladas, você tem contato com outras verdades, né? Dentro desse aspecto que você falou, Ale, tem matérias que não passaram no outro período que eu estudei, né? Vamos considerar a reencarnação como sendo algo assim? Veja que tem coisas interessantes. Quando você estava fazendo lá atrás os seus primeiros ensinamentos, você não tinha oportunidade de viver tanto fisicamente. Porque, lembra, a gente fazendo estudos aí. Ele lembra. A gente fazendo estudos, na verdade. Eu tive esquecimento do passado, não tô lembrando não. Não, mas se a gente pega a história, você vai ver que não existia uma longevidade maior que 40 anos. Então você vivia 40 anos. A experiência que você tinha de aprendizados era limitado, era curto. Hoje você já tem uma condição de ter uma experiência. Eu já falei aqui no programa, né? Se eu tivesse desencarnado com 30 anos, eu estava frito. Então, essa oportunidade que você tem de ter longevidade, de você ter mais experiências, né, vai te fazendo se transformar mais, eu acredito, até mais rapidamente. Se você for um cara observador, né? Se você não ficar fechado àquelas crenças limitantes. Se você for uma pessoa observadora e tiver condições de se libertar dessas ideias que te amarram, nossa, os aprendizados que você tem como espírito são fantásticos. Mas até dentro disso que você falou, ó, se eu tivesse desencarnado aos 30, estava frito, mas você teria aquele entendimento, né? O direito de não saber, né? Sim, aquilo. Sim. Quando eu falo frito, é no sentido assim, que eu dou graças a Deus, na verdade, de estar tendo essa oportunidade, porque eu estou conseguindo enxergar coisas que antes eu não enxergasse, entende? Que eu não teria condições de enxergar. E talvez eu tivesse que retornar mais rápido para poder ter esses aprendizados. Então eu tenho que aproveitar ao máximo essa encarnação, né? Essas oportunidades que eu estou tendo. É nesse sentido que eu falo, tá? Não do castigo em si, na questão da oportunidade, né? E não de adiantar, mas para que você possa, dentro daquilo estabelecido por Deus na nossa vida, nós possamos cumprir sem aquela coisa de eu preciso correr, eu estou atrasado, ou eu já vou adiantar agora, porque na próxima eu venho mais suave, né? Isso aí. Para poder fazer dentro da velocidade. Isso. E você quer ver uma outra coisa interessante? Eu costumo dizer que nós estamos vivenciando a melhor reencarnação que é possível. Por quê? Olha as condições de aprendizados que nós estamos tendo nessa encarnação em relação às demais. Até questão, por exemplo, da comunicação, do uso da tecnologia, a questão de você, por exemplo, dirigir seu próprio carro, seu próprio veículo. São todos aprendizados que nós não tivemos em encarnações anteriores. São coisas novas. Você está tendo a oportunidade de aprender, né, e de se responsabilizar por elas. Tá certo? E as pessoas não enxergam essas coisas. Puxa, eu convido aos ouvintes a fazerem essa análise. Olha o passado como era e olha a oportunidade que você está tendo hoje. Para você ficar aí preso, né, a situações de sofrimento. Pelo amor de Deus, se liberte dessas coisas. É um privilégio de você ter tudo isso para te auxiliar, né, para nos auxiliar. Nos auxiliar. E você falando isso, Edson, a nossa população de idosos tem aumentado cada vez mais, né? Por conta desse processo todo aí. Olha, eu vi ontem, Elaine, que Porto Alegre, eu não sei se é o Rio Grande do Sul inteiro, mas Porto Alegre já tem mais idosos do que jovens. E é a tendência mundial, né? Futuro, você vê que as grandes empresas têm investido em produtos para a terceira idade e tudo mais. E o que é legal a gente falar disso, e a colocação do Edson foi muito importante, porque a gente sabe que tem uma população idosa que nos ouve, nos acompanha, o quanto o idoso tem para contribuir com a sociedade através das suas experiências e o quanto ele é privilegiado de poder estender aí a sua existência, né, essa viagem. Sim. E aprender muito mais, né? Então, quando a gente faz uma viagem para o exterior, quando a gente vai para a Europa, a gente quer aproveitar aquela viagem para visitar todos os pontos turísticos e aprender tudo que a gente pode, porque a gente não sabe quando vai voltar novamente e vai ter essa oportunidade. E a gente faz essa analogia com a nossa encarnação. Então, nessa viagem aqui, a gente tem que aprender tudo que é possível e aproveitar ao máximo o nosso tempo. Você quer ver uma outra coisa interessante? Na antiguidade, quando as pessoas procuravam um mestre, quem era o mestre? Alguém novinho? Né? Era um idoso. Né?
E retornando ao nosso tema aqui que estamos falando... Posso só, antes de você dar sequência, fazer uma provocação? Vamos lá, Deus abençoe. É que a gente gosta de provocar de vez em quando. Tá? Eu queria provocar um pouco aí os rustenistas, né? Os rustanguistas. Que teve uma mudança aí, essa né? questão, a própria Gênesis aí, exatamente. Né? Mas essa questão, por exemplo, de não vir destruir a lei, é justamente essa questão, de não destruir lei nenhuma da natureza. Então Jesus, de fato, né, encarnou, quer dizer, não vou dizer reencarnou, mas encarnou num corpo físico. Encarnou. Teve todos os processos, porque tem essa crença de que a reencarnação fluídica, né? Ele não tenha usado um corpo físico e tal. Ainda se fala então, muito disso. Então isso aí é uma provocação que eu faço. Quando ele fala não vim destruir a lei, é nenhuma delas, tá? Inclusive as leis da natureza, né? Que a gente é obrigado aí a... Não é que é bem obrigado, mas a gente tem que obedecer essas leis, tá certo? Até porque uma das leis é que Deus não derroga suas próprias leis, né? Então voltamos aqui. Jesus não foi simplesmente um legislador moralista sem outra autoridade além de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus, mostrar o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas vindouras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo e sobre muitos pontos se limitou a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem serem tão entendidas. Jesus falou de tudo, mas em tempos mais ou menos explícitos. E para encontrar o sentido oculto de certas palavras, seria necessário que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. Eu pergunto, por que os homens pegaram o ensino de Jesus e transformaram em várias religiões? Que coisa, né? Porque pensamos diferentes, né? E a gente pode falar um pouco aí do nosso livre-arbítrio. Cada um tem a sua interpretação e a gente vai moldando as informações segundo o nosso próprio interesse. Então eu dou uma interpretação conforme me é conveniente. E é isso que a gente faz, né? Segundo o nosso grau de adiantamento, né? Porque muitas vezes a gente não compreendeu o que Jesus quis dizer e interpretamos da forma que a gente sabe, que a gente podia, pelo conhecimento que se tinha e pelo nosso nível evolutivo, né, como o próprio texto falou, né, nosso despreparo, e damos essas conotações, essas interpretações, geralmente por conta das nossas insuficiências morais, né? A grande questão é que Jesus não criou religião nenhuma. Ele não tinha esse objetivo. Aliás, ele veio combater as religiões, né? Ele não pregou em templos, ele pregava na natureza, ele não escolheu as pessoas, pelo contrário, ele foi conviver justamente com aqueles que as pessoas consideravam os párias, né? Quem é que deu atenção para leproso, quem deu atenção para paralítico, quem atendeu lá o Zaqueu, que era um valorizou a mulher, época, a criança. Né? Valorizou a mulher, atendeu pessoas que estavam obsediadas. Ou seja, né? O pobre, o rico. Ele veio desmistificar um monte de coisa. Então, o que acontece? Infelizmente, quando você cria religião, você traz o homem com seus sentimentos para dentro do que é divino. E aí o homem tem as suas predileções, tem as suas preferências, tem os seus interesses. Então ele vai adaptando, né, as crenças ou as ideias às suas conveniências. Infelizmente é isso. Jesus não tem religião nenhuma, né? E nós não deveríamos estar preocupados com esse tipo de situação. A gente deveria estar se libertando dessas ideias, né? Jesus que veio aí é libertador e a gente o aprisiona em conceitos, né? Parece que é um apoderamento de Jesus, né? Não, ele é nosso.
Isso. Jesus é aqui, é nessa Eu casa. sou cristão, né? Você É aqui não. que ele vem. Isso. É aqui que E aí, e quando o Kardec, para mim, eu gosto demais quando ele insere lá o capítulo 15º no Evangelho, que é fora da caridade não há salvação. Ele não está trazendo para dentro da doutrina espírita. Você vê como ele foi desprendido também nesse sentido, né? Olha, é fora da caridade, aí não importa o que você seja, acredite ou deixa de ser, é o teu comportamento que conta como ser, né? Então, dentro desse conceito, o problema é, a partir do momento que eu transformo aquilo que Jesus trouxe numa ideia religiosa, eu começo a cercear as ideias, eu começo a transformá-las de acordo com aquilo que me interessa. Por isso é que existem as diferenças, tá certo? Nós já tivemos, por exemplo, falou-se aqui hoje no programa do caso do Paulo de Tarso, certo? Isso. Que foi Saulo, né? Uhum. Como Saulo, ele era perseguidor. Depois, como Paulo, ele foi um propagador. Olha a diferença, né? Aí você pega, por exemplo, situações que nem o Francisco Bernardoni, que foi o Francisco de Assis. Ele veio num determinado momento e falou, peraí, gente, tudo isso aí que está sendo feito é contrário ao que o mestre, né, o Jesus Foi uma veio figura trazer. também Fantástica. maravilhosa, né? E aí o Francisco de pessoal Assis. estuda lá o Francisco Bernardoni e deixa de lado. Por quê? Porque tem os conceitos, tem as ideias. Olha, tem o status quo. Se eu for mexer com isso daí, eu vou ter que mexer em muita coisa na minha vida, sabe? Eu vou ter que mudar algumas coisas. Eu não estou muito preparado para mudar, não. Então segue. Né? E aí você vai ver o seguinte, que a maioria das pessoas que se dizem religiosas, na verdade, não são praticantes. É só crença, né? E não praticam de fato o que deveria. Aí existe essa mistura de Moisés com Jesus, que cria uma confusão danada, porque você pega o Velho Testamento. O Velho Testamento é Moisés e é os judeus lá da época, tá certo? Os doutores da lei. Exato. Aí você quer inserir Jesus junto com o Velho Testamento, não dá certo. Porque um é libertador e o outro é aprisionador. Uhum. Como é que você fica? Você fica preso ou você fica livre? Me fez lembrar, ontem Heloísa Pires comentava de Tolstói, que ele, de família nobre, ele queria viver como um camponês, né? Também. Então, assim, essa libertação está Sim. para todos, né? Mas acho que todos com o seu momento. Sim. E essa contribuição, no caso para nós a doutrina, ela é muito importante. Então, eu só queria reforçar essa questão para os ouvintes, né? Quando você pega a Bíblia e você tem lá o Velho Testamento, ele te aprisiona. Ele te traz esse Deus punitivo. Aí você tem o Jesus que te liberta. Como é que você faz? Como é que você dá liga nisso daí? Não existe. Aí é que você fica nessa confusão e cria essas condições aí de vários tipos de crenças, de religiões, dentro da mesma... o conceito é o mesmo, mas as crenças são diferenciadas porque a interpretação que se dá ou vai mais para o lado da prisão ou vai mais para o lado da liberdade e você não sabe o que fazer. Cai para o fanatismo, aí vem também a questão que hoje se desenvolveu muito da intolerância, né? Porque justamente essa confusão que o Edson está falando. É verdade. Né? E aí você só acredita e aceita aquilo, né, daquela forma, às vezes cegamente, e a do outro, pelo que o outro tem um entendimento, não interessa, não, você está errado e pronto. Aí vem as brigas, Sim. aí vem, né, começam a levantar suas espadas, ainda que seja através da palavra, e tudo vira um caos, né?